vamos falar de uma visão bem comum e bem errada que a fandom de Naruto tem sobre os samurais na série. Se você perguntar para um fã de Naruto, ei, o que você acha desses samurais? A resposta vai ser sempre a mesma. Que samurais? Em que anime? E sim, é normal a gente pensar assim, porque os samurais mal aparecem na história. A gente nem se lembra direito que eles existem. A ideia que a gente mais ouve é que eles são só um detalhe esquecível que aparece de relance. Tipo, os samurais é só um extra pra encher linguiça. Não faz diferença nenhuma, né? Mas a real, isso não tem nada a ver. O que a gente pensa é que eles não são importantes, mas a presença deles é um problema gigante no universo de Naruto. O que acontece é que a gente se acostumou a ver os ninjas mais absurdos do mundo, e perto deles, o conceito dos samurais acaba parecendo menos especial do que de fato é. E por isso, a gente se esqueceu que eles estavam lá desde o começo. Lembra do arco dos Abusa lá no País das Ondas? Aquele vilão baixinho e gordo, o Gato. Ele tinha 2 guarda-costas. O nome deles era Zouri e Varaji. E sim, eles eram samurais. A gente só não percebeu na época, porque eles eram tão insignificantes que o Kishimoto nem se deu ao trabalho de se aprofundar melhor neles. Eles eram só os capangas do Gato. Eles estavam lá, e mesmo assim, a gente nem sequer lembrava deles. Confesse, você só lembrou desses caras porque eu citei eles. Mas antes da gente continuar, se você já tá curtindo o papo, deixa o like rapidinho e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E fica comigo até o final, porque a gente ainda vai falar de um furo de roteiro gigante que os samurais causaram. Isso já mostra, logo de cara, o maior problema com os samurais em Naruto. Eles são um conceito jogado na história, sem pé nem cabeça, que não serve pra nada e só faz a narrativa parecer inchada. Eles foram feitos pra ser legais, mas na real, são só um desperdício. Vamos falar sério, Naruto é uma história sobre ninjas. Ninjas usam chakra de um jeito único. Eles fazem selos de mão, criam clones das sombras e soltam bolas de fogo pela boca. É um mundo de superpoderes misturados com artes marciais. E aí do nada, no arco da reunião dos 5 Kages, a gente é apresentada aos samurais. A gente descobre que o País do Ferro é a única nação que ainda tem uma força militar só de samurais. E a questão é, pra quê? Por que eles existem? Olha, eu até entendo a intenção. Kishimoto, o cara que criou a série, sempre teve uma queda por samurais. Não à toa, ele mais tarde tentou fazer uma série sobre eles, chamada Samurai 8, que vamos ser francos, flopou. Mas em Naruto, essa paixão acabou se tornando um ponto narrativo sem sentido. A gente já tinha um monte de gente super poderosa, com poderes de todos os tipos. Qual o sentido de uma facção nova que no fundo faz a mesma coisa que os ninjas, mas de um jeito menos interessante? A gente precisa bater nessa tecla. O que os samurais fazem de diferente? Vimos que esses caras conseguem canalizar chakra nas espadas. É o que eles fazem, é só isso. E na real, nem é tão diferente assim do que a gente já via. O Asuma usava chakra nas lâminas dele, e o Killer Bee já fazia algo bem parecido. A diferença é que a habilidade dos samurais era limitada. A gente nunca viu eles fazendo um jutsu de verdade, ou explorando o chakra de um jeito criativo. Eles usam uma técnica chamada Laido, que é tipo um saque de espada super rápido. A princípio, isso deveria fazer o ninjutsu ser quase inútil, porque os selos de mão não podem ser concluídos antes que o samurai te corte. Isso na teoria é maneiro pra caramba, seria uma ameaça real para os ninjas, mas o que a gente vê na prática? O Sasuke passa por cima deles como se não fosse nada. Ele usa o Susanoo e eles, bom, eles não fazem nada. A gente tinha uma oportunidade de ver um confronto de elite, um ninja contra um samurai, onde as habilidades deles seriam postas à prova, mas o que a gente ganha é um massacre. O Sasuke nem se esforça, ele só limpa a área. Isso não ajuda em nada a estabelecer os samurais como uma força militar respeitada. Eles são representados como uma elite, com um líder que já lutou contra o lendário Hanzo da Salamandra, mas na primeira vez que eles aparecem de fato em ação, eles são humilhados. Pra mim, isso é um dos maiores furos de roteiro da série, e o motivo desse furo pra mim
está em uma fala do Onoki no anime, dizendo que qualquer shinobi que desafiasse os militares do País do Ferro seria um tolo. E o que a gente pode falar sobre o Mifune? Ele é o general e o líder deles. Na luta contra o Hanzo, a gente até pensa, nossa, esse cara é forte, ele peitou o cara que enfrentou os Sanins lendários. Mas vamos ser justos, ele perdeu. E a única coisa notável que ele fez no arco da guerra foi servir como mediador, o que qualquer ninja com um pouco de diplomacia poderia ter feito. Ele é um personagem de uma nota só, sem um passado que a gente se importe e sem um desenvolvimento real. Ele só tá lá pra ser o general samurai, e a gente nunca o vê lutar de verdade com a força que ele supostamente tem. O anime tenta nos vender a ideia de que eles são a elite do País do Ferro, mas a gente mal vê eles em ação. Na quarta grande guerra ninja, eles são relegados a lutar contra os Zetsus brancos, que são bucha de canhão, e também aparecem para salvar o pelotão do Kankuro. A gente até vê os samurais lutando contra a vovó Tio e o Kimimaro, revividos pelo Edo Tensei, mas só estão lá de figurantes. E isso me leva a outro ponto, a total ausência deles no final da guerra. Depois que a Aliança Ninja se junta para lutar contra o 10 Caudas, os samurais simplesmente somem daquela imagem principal que mostra toda a Aliança Shinobi. Eles morreram? Eles foram mandados para casa? Ou o Kishimoto só esqueceu que eles existiam? Isso é uma regra básica de narrativa. Se um elemento da história pode ser removido sem que faça falta, é porque ele não deveria estar ali. E os samurais, com certeza, não fizeram falta nenhuma. Para ser justo, eu até achei algumas cenas dos samurais na guerra, mas sendo sincero, parece mais uma figurinha colada ali rapidinho, sabe? Tipo, precisamos mostrar que eles existem. Então sim, eles estavam em algum lugar no meio daquela bagunça. É que a participação deles foi quase simbólica, só para constar. Não parece que realmente tenham feito diferença ou tido um papel de destaque na vitória. Teria sido mais interessante se o País do Ferro não fosse uma nação de samurais, mas sim de ninjas. O País do Ferro é um lugar coberto de neves, um cenário que o Kishimoto adora, tanto que ele fez um filme inteiro se passando lá. A gente poderia ter uma vila de ninjas que usavam jutsus de estilo gelo. Pensa só, o estilo gelo é uma das Kekken Genkais mais raras e legais do anime. O único usuário que a gente vê de verdade é o Haku, lá no primeiro arco. O jutsu dele, os espelhos de gelo, era incrível, mas foi só isso. A gente nunca mais viu o estilo gelo, a não ser em alguns fillers ou filmes. E a gente sabe que o Kishimoto não liga de ter vários usuários de um mesmo Kekken Genkai. O estilo madeira, por exemplo, é um Kekken Genkai do Hashirama, mas depois que o Orochimaru injeta as células dele em todo mundo, a gente vê um monte de gente usando. Por que não faria o mesmo com o estilo gelo? Se o País do Ferro tivesse uma vila de ninjas de estilo gelo, a gente poderia ter tido um monte de novos jutsus e personagens legais para conhecer. Eles poderiam se juntar à Aliança Ninja, e isso faria muito mais sentido do que ter uma nação inteira de samurais que não faz nada. E sim, a gente poderia ter tido mais vilas de ninjas se juntando à aliança. A gente viu a Vila da Chuva, a Vila da Grama e outras vilas pequenas que foram deixadas de lado. Teria sido muito mais emocionante ver a Aliança Ninja se formando com a ajuda de todas as pequenas nações. O País do Ferro, com seus ninjas de gelo, poderia ter sido a mediadora entre os Kages, sem a necessidade de serem samurais. A única razão para a existência dos samurais é o visual. A gente pode até argumentar que as armaduras são diferentes, que o design é legal, mas isso não é o suficiente para justificar um buraco tão grande na história. Você pode ter um design de um personagem diferente, com jutsus diferentes, mesmo que eles sejam ninjas. O próprio Haku é a prova viva disso. Ele não precisava ser um samurai para ter um visual e um estilo de luta únicos. O Kishimoto teve uma oportunidade de ouro de expandir o universo de Naruto, dando mais profundidade para uma Kekken Genkai que já existia e era amado pelos fãs, mas ele preferiu criar uma nova facção que no fim só serviu para ser esquecida. É uma pena, porque a ideia de um mundo com ninjas e samurais é legal, mas se você não vai usar esses samurais para
nada. Se eles não vão ter um impacto na história e se eles não vão ser explorados, então não inclua eles. Não faça os fãs se perguntarem por que raios eles existem. Porque no fim, a resposta é triste. Eles existem só porque o autor quis e depois esqueceu. Se você curtiu esse papo, já deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer. Isso ajuda pra caramba a gente a crescer. E caso queira apoiar ainda mais, temos agora a opção de seja membro. E por fim, dê uma olhada nesse outro vídeo aqui também. Obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até a próxima.